Então, acabamos a eletrostática, vamos entrar na eletrodinâmica, que cai bem mais. Cai, despenca, sempre. E eu, Thaís, gosto mais. Eu acho que é mais, né? Faz mais sentido na cabeça da gente do que essas carguinhas paradas, certo? Bom dia. Então, nós vamos estudar a eletrodinâmica começando pela definição do que é corrente elétrica, tá? Eu costumo sempre colocar o nome da grandeza física e colocar a letra que representa do lado, porque aqui tem muita letrinha nova. E aí é bom que você já consiga relacionar a letra com o que ela representa e a sua unidade de medida, que são coisas bem específicas desse contexto, tá bom? Então, até agora a gente estava estudando assim, uma carga elétrica que está dentro de um campo e pode ser movimentada dentro desse campo. Agora, quando eu falar para você corrente elétrica, o que eu, Thaís, imagino, é como se assim, imagina que essa sala fosse um pedaço de um fio condutor. Um material condutor, ele permite que os elétrons se movimentem de forma fácil, tá? Diferente da madeira, que na madeira os elétrons não conseguem se movimentar. Agora, no metal, eles conseguem se movimentar livremente. Então, se a nossa sala fosse o fio condutor e houvesse uma vontade de a gente se movimentar, a gente iria todos aqui em fila andar juntos. Tem que ser um movimento ordenado de elétrons. Ordenado. Não pode ser assim, Maria Eduardo vem pra cá, eu vou pra lá, a Ana vai pra cá. Não. Nós todos em fila andando num único sentido, numa única direção. Certo? Então, corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. Então, como que eu calculo a intensidade dessa corrente elétrica? A sua intensidade é calculada fazendo variação de carga dividida por variação de tempo. Vou colocar aqui embaixo. Variação de carga. Carga é aquilo que você já está acostumado a mexer. Carga elétrica é medida em coulombs, que você já sabe. E variação de Tzinho, variação de tempo. Em segundos. Calma aí que eu já vou explicar melhor, deixa eu só colocar a unidade aqui do lado, ó. Se eu tenho uma nova grandeza física, ela vai ter uma unidade de medida. Então, a unidade de medida do Izinho é coulombs por segundo e isso recebe o nome A. Alguém lembra o que é A? Isso, é chique, é francês, tem esse acento para as suas esquerdas, viu? É muito chique mesmo. Então, ó, seria o seguinte, imagina que a conta aqui, ó, com um cronômetro na mão, aqui nessa linha, e a gente tá no fio condutor, aí todo mundo se enfileira aqui, imagina que a sala vai ter umas 100 pessoas, todo mundo uma enfileirada atrás do outro aqui, a gente começa a andar, movimento ordenado de cargas. Cada carga elétrica, que é o elétron, carrega 1,610 a menos 19 coulombs, certo? Então, o que ela vai medir? Quantos de nós vamos passar por essa linha em 10 segundos, por exemplo? Então, imagina que passaram 1000 elétrons em 10 segundos. Aí você vai colocar aqui no denominador os 10 segundos e no numerador você vai colocar a carga elétrica referente aos 1000 elétrons que passaram. Então, às vezes, você calcula esse Qzão, o delta, assim, a gente põe o delta porque é essa variação que passou numa seção determinada ao longo desse tempo, certo? Mas aqui dentro, lembra daquela formulinha Q igual a N vezes D? Às vezes a gente volta e usa essa fórmula para descobrir o Qzão. Porque às vezes ele fala isso. Então, nessa sessão passaram, sei lá, 1000 elétrons durante 10 segundos. Como eu vou descobrir a carga desses 1000 elétrons? Eu vou multiplicar os 1000 vezes a carga de cada um deles. Arrasamos? Sim. Tá bom. But
algumas vezes. Você também tem essa informação através de um gráfico, que eu sei que vocês adoram. Normalmente você usa isso daqui quando você quer calcular uma corrente média, porque a carga ela não vai ser a mesma em todo instante de tempo. Ela pode variar. Então, você pode calcular a intensidade dessa corrente também através de um gráfico. Aqui você tem a variação do tempo. E aqui você tem a corrente. Se ela varia, imagina que ela pode ter, sei lá, tô imaginando um gráfico assim, tá vendo? E aí você pode relacionar essas três grandezas assim, ó. Imagina que a corrente vai aumentando conforme passa o tempo, certo? Se ele falar assim, do tempo T0 até o tempo T1, qual que é a corrente? Fala assim, meu Deus, mas a corrente está variando, o que eu faço? Eu vou calcular a carga a partir da área embaixo desse gráfico. Então, essa região aqui, que o exercício vai delimitar para nós, a área embaixo do gráfico é numericamente igual à variação da carga que passa naquela seção ao longo do tempo, do intervalo de tempo. Usa toda hora? Não é toda hora. É mais esse conceito aqui que a gente vai usar com mais frequência, tá bom? Então, se passa sempre a mesma corrente, é tranquilo. Eu vou normalmente usar a formulinha, se a corrente é constante. Agora, se a corrente vai mudando ao longo do tempo, o mais comum é você ter o gráfico. Percebeu que quando alguma coisa não é constante, que ela é variável, que nem na fórmula do trabalho. O trabalho é força vezes distância para a força constante. E o trabalho é a área embaixo do gráfico para a força variável. Então, se você for percebendo que existe esse padrão, vai facilitando a sua vida. E como que eu vou decorar isso daí, Thaís? Eu penso assim, tipo, se eu pegar esse tempo e passar multiplicando, ó, fica uma formulinha que bastante gente decora assim. Kit. Vocês já aprenderam assim? Kit. Enfim, eu também não gosto. Mas se você ver I vezes T são que você observa nos eixos x, y. Então, carga é corrente vezes tempo. Se eu calculo essa área, eu vou multiplicar corrente vezes tempo. Então, às vezes, pela leitura do gráfico, você consegue lembrar o que a área representa. Então, você fala assim, corrente tempo. O que é corrente tempo? Que fórmula que envolve os três? Aí você vai lembrar. Corrente é carga dividido por tempo. Tá, aí monta aqui, então a área embaixo vai ser o quê? A multiplicação entre corrente e tempo. Então, embaixo do gráfico eu tenho carga, tá? Então, vai tentando estruturar na sua cabeça, a gente começou a ver isso de gráfico desde cinemática. Velocidade ΔS sobre ΔT. Foi o primeiro gráfico que eu te ensinei isso. Então, toda hora isso se repete. Viu? Viu. Tá bom.